lá na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus te ilumine. A Bíblia vai falar do salmista Davi, que diz lá no Salmos 43, no Salmos 42, e no versículo 5 do Salmos 43 ele diz: porque está tu abatida, ó minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim. Espero em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante. Esse versículo ele vem se cumprindo ao versículo 42 e Davi ele vem se perguntando: por que está abatido a minha alma? Talvez você que está assistindo esse vídeo, vai assistir esse vídeo, é uma pessoa que está com a alma abatida, conturbada, cheia de problemas, se sente incompleto, é uma dor que sente, um vazio que sente na alma. Você acaba sendo dependente de medicamentos, de remédios, tarja pretas, antidepressivo, remédio para pressão alta, pressão baixa, porque sente a alma abatida, a alma doendo. Então assim o salmista Davi ele diz: por que está abatida? E sabemos que o salmista Davi era um homem de uma comunhão com Deus, um nível espiritual muito grande que ele tinha com Deus, mas ele passou por esse momento. Ele passou por essa dificuldade. E havia um momento na vida de Davi que ele, orando a Deus, ele se questionou, ele falou assim: por que tu não me responde? Ou seja, talvez você que está assistindo o vídeo também já pensou: será que Deus ele não é comigo? Será que Deus ele se esqueceu de mim? Será que Deus de fato mesmo ele me ama? É o Deus das Sagradas Escrituras que diz que é amor? E por que ele não me responde? O salmista Davi ele diz a Deus, ele segue dizendo nos versículos: por que está abatida a minha alma? E sabemos que aquilo que nós na nossa vida colocamos força, colocamos como prioridade, quando colocamos a atenção sobre aquilo ali vai atrair na nossa vida. Então a pergunta é: você é uma pessoa que se sente uma alma atribulada, sobrecarregada? O que você tem de fato dado atenção? O que de fato você tem colocado como prioridade, destaque na sua vida? É o seu filho? É o seu marido? A sua família? Há pessoas que colocam força em filhos e quando cresce, cada um segue o seu caminho. Tem uns que desprezam, viram as coisas, maltratam. Há pessoas que colocam a força dela num relacionamento e depois descobre que foi traída, aí se desmorona, cai por terra. Aí entra o vazio, entra a decepção. A pessoa já não é mais entusiasmada, por quê? Porque colocou a alma dela, a confiança dela em pessoas, seres falhos, que têm a tendência de errar, porque somos humanos. Então, para isso que nós temos que colocar a nossa força, a nossa confiança em Deus, em Cristo. E ele sabia disso, ele sabia que a força dele vinha do Senhor. Mas nesse momento, ele se sentiu ali solitário. Talvez você também se sente assim, solitário, vazio, fala: eu estou buscando ao Senhor, eu estou jejuando, eu estou clamando, eu estou orando, mas ainda eu sinto vazio dentro de mim. Eu não sei por que eu me encontro desse jeito. Sabemos que Davi era um homem que ele chegou ao nível de rei que Deus o colocou. Deus já tinha preparado tudo. E ele se agarrou nesse sonho. Sabe que Deus ele já preparou um sonho para a sua vida.
Então não desista daquilo que Deus já preparou para a sua vida. Não desista daquilo que Deus já escolheu, independente de situações, independente de adversidades, de problemas que venham sobre a sua vida. Porque se você estiver debaixo da potente mão do Senhor, independente de aqueles que vão acreditar, daqueles que vão criticar, daqueles que vão apontar dedo, vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas para isso a gente tem que estar debaixo da sua presença, sendo preenchido pela a graça dele, para que a gente não venha se sentir. E o salmista Davi, ele é um homem que era perseguido. Havia soldados, exército que queriam a sua vida, queriam a sua morte. Rei que queriam acabar com a vida dele. O seu próprio filho Absalão, que almejou tomar o seu trono. Então ele tinha inimigos, dificuldades por vários momentos, vários lados, vários momentos. Talvez você que está ouvindo, que vai estar assistindo, tem dificuldades, problemas na sua vida por vários lados. Olha para um lado é problema, olha para o outro é problema. Você se sente só, fala, meu Deus, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me sentindo tão vazio? E a Bíblia diz, lá no Salmos 43, no versículo 3, o salmista Davi diz assim: ó, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiam, e elas me tragam o teu santo monte e aos teus tabernáculos, ou seja, a luz do Senhor. O que é a luz? A luz de Deus. Davi está pedindo a luz do Senhor, a direção da luz do Senhor. Talvez as trevas, talvez a escuridão, o vazio, tudo que é da escuridão, tudo que é de desânimo, depressivo, está dentro de você, pode estar dentro de você. Então ele está falando assim, manda a tua luz, eu quero ver, quero enxergar. Então quando aquela luz, ela ilumina a sua vida, quando aquela luz, ela clareia, aí você vê, você consegue discernir o que está dentro de você, ou seja, é como uma lanterna. Você está dentro da sua casa, a luz está apagada, você não está vendo, mas você sabe o que tem ali dentro. Se você fechar o olho na sua casa, você sabe onde estão os móveis, você sabe onde estão os objetos, porém, você não vê, mas você consegue sentir, perceber onde que está cada coisa. Então assim é dentro de você. Talvez você não está vendo com o olhar fixo, mas consegue discernir o que está dentro de você, que está te tornando uma pessoa vazia, uma pessoa depressiva, que com dificuldades. Então quando você acende a luz, você consegue ver os objetos na sua casa. Então é essa luz de Deus que Deus está falando. Quando essa luz de Deus, ele ilumina dentro de você, aí você consegue ver o quanto você estava enganado da vida. Eu falo, meu Deus, por que eu fiz tanta coisa? E agora que eu estou conseguindo discernir aquilo que eu fazia de errado. Que antes parecia ser uma coisa normal, mas agora eu vejo o quanto eu estava cego espiritualmente. Ou seja, isso que Davi está falando. Envia a tua luz. Então quando a luz de Deus está sobre a nossa vida, a luz do Senhor clareia, a gente consegue ver o que está de ruim dentro de nós, a gente vê o quanto a gente estava enganado, cego espiritualmente, e agora a gente consegue sair dessa escuridão. Então é isso que ele está falando. Então num momento da sua vida ele fraquejou, ele era um homem espiritualizado, era um homem de Deus, mas num momento da sua vida ele se sentiu vazio. Então eram muitas preocupações. Então aquilo que você coloca como prioridade na sua vida, aquilo quando você coloca como destaque na sua vida, aquilo ali tira a atenção de Deus, tira o foco das coisas que são de Deus na sua vida. Então aquilo que você coloca como prioridade, aquilo ali não te sustenta. Aquilo não te sustenta. A Bíblia vai falar lá no livro de Lucas de um homem que tinha desejo, ele era bom naquilo que ele fazia. Ele construía. A Bíblia fala que ele começou a construir, começou a adquirir os bens, riqueza. Foi com fruto do roubo? Não, foi com fruto do seu braço. Ele construía. E ele dizia em seu espírito, ou seja, é quando você fala com você mesmo. Ele virou e disse assim, eu vou
derrubar esse celeiro e vou construir um maior. Para quê? Para colocar os bens que ele vinha adquirindo durante o ano, durante a temporada, durante a sua vida, e colocava ali. Então ele queria destruir, porque ele estava prosperando. Ou seja, quando você tem um negócio, quando você quer ampliar o negócio, é porque você está prosperando. O negócio daquele homem, o celeiro daquele homem, já estava pequeno, de tanto que ele estava dedicado. Era fruto do seu suor. Mas a Bíblia diz que Deus vira para ele com misericórdia e fala, tolo. Há traduções que fala louco. Ele diz, tolo, hoje mesmo pedirão a tua alma. Ou seja, Deus está dando a oportunidade daquele homem se arrepender. Está dando a oportunidade daquele homem ver o que de fato ele está colocando como prioridade. Ele fala, hoje mesmo pedirão a tua alma. Para quem tem preparado, ou seja, isso que você está construindo, isso que você está adquirindo, você está preparando isso para quem? Para quem que você tem colocado isso aí? É para os seus filhos? Naturalmente, o sonho dos seus filhos não é o teu sonho. Às vezes ele vai para aí e vai desmanchar tudo que você está fazendo. Mas para quê? Isso aí é garantia da sua alma. Então, quando você e eu colocamos a nossa vida em objeto, em sonhos humanos, quando aquilo ali cai por terra, a gente se frustra. Aí entra a depressão, aí entra o vazio, aí entra os sentimentos de solidão. Por quê? Porque colocamos força em pessoas, colocamos forças em objetos daquilo que não sustenta a nossa alma. Então venha esse tipo de vazio dentro de nós. Vem esse tipo de sentimento dentro de nós. A Bíblia vai falar que havia um jovem. Essa passagem ela é muito conhecida. Mas quando a gente esmiuça a passagem, a gente consegue entender o que de fato se torna dentro de nós o vazio. A Bíblia vai falar que o Senhor Jesus, andando com seus discípulos, fazendo a sua obra, veio um jovem rico sobre Jesus e diz, bom mestre. Jesus diz, bom é o Pai que está no céu. Ou seja, ele queria elogiar Jesus para poder ouvir o que ele queria ouvir. Mas com Deus não é assim. Então Jesus fala, bom é o Pai que está no céu. Já deu um chega para lá nele. Ele fala assim, o que faço para poder eu herdar a vida eterna? Aí Jesus fala o que para ele? Honra pai e mãe. Ou seja, é o primeiro mandamento que te promete vida longa. Então ele fala assim, eu tenho honrado pai e mãe. Então ele mostra que ele era um filho exemplar. Ele honrava o seu pai, honrava a sua mãe. Olha que coisa maravilhosa. Jesus ele citou algumas coisas que ele tinha que fazer para poder ele buscar a sua salvação. Jesus citou o Antigo Testamento, a lei da Torá. Então ele vira para o Senhor Jesus e fala, mas tudo isso eu tenho feito. Ou seja, ele praticava, ele honrava o pai e a mãe. Ele praticava a lei de Moisés. Talvez há pessoas que dizem assim, mas eu frequento a igreja, eu frequento a instituição, mas está vazio. Porque não é frequentar só a instituição faz parte, você tem que frequentar, porque a Bíblia fala que nós temos que participar da Santa Ceia. A gente não pode virar uma pessoa que largou a instituição, porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que a gente não pode abandonar as assembleias, como muitos estavam fazendo. O escritor escreve isso. Nós precisamos participar, estar em comunhão com os irmãos, participar do corpo de Cristo, que é a Santa Ceia. Então nós temos que estar em comunhão. Mas porém há pessoas que estão, mas elas se sentem vazias. Por quê? Aquele homem frequentava, ele praticava a lei de Moisés, mas ele disse, meu Senhor, eu tenho tudo isso feito desde a minha mocidade, ou seja, desde quando ele era jovem. Ele seguia a lei, ele estava na instituição, ele estava no templo adorando ao Senhor. Aí Jesus, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabia o que estava fazendo ele se sentir vazio. Ou seja, o que estava afligindo a alma. O que tem afligido a sua alma? Aí muitas pessoas, às vezes, pega esse texto, às vezes sem contexto, e fala que Jesus queria tirar tudo. Não. Jesus sabia
que o que fazia ele se sentir vazio era o amor aos bens material. Então Jesus queria libertar ele, ou seja, o que está te prendendo, o que está te tirando, que está colocando você uma vida conturbada, uma vida longe de Deus, mesmo estando no templo, é o amor ao dinheiro. Então Jesus fala, vai, vende tudo, pega tudo que você tem, dá aos pobres, dá a metade aos pobres. Aí muitas pessoas também pegam e falam, mas nós fazemos a obra, irmão, mas Jesus diz ao jovem rico, dá o que você tem, a metade aos pobres e me segue, ou seja, tem que seguir, não é só dar, não é só dar o que você tem, não é só ir lá ajudar quem precisa, não, porque não é exatamente pelo fato do bem que você fez, não é pelo seu mérito, mas é por conta do sacrifício de Cristo. Então Jesus fala para aquele jovem rico e fala para ele, dá o que você tem aos pobres, a metade que você tem aos pobres e me segue. Ou seja, Jesus conseguiu discernir naquele jovem o que estava fazendo a alma dele estar vazia, atribulada, era o amor ao dinheiro. Agora eu falo, o que tem feito a sua alma estar atribulada? O que tem feito a tua alma estar uma alma cansada, uma alma dilacerada? Você busca o Senhor, mas não tem resposta. Busca a Deus, mas não consegue ter um encontro com o Senhor, porque é algo que você está colocando como prioridade na sua vida. Aquilo que você coloca força, aquilo que você coloca como objetivo, aquilo ali não vai te suprir. Eu sempre falo que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente está olhando agora, aquilo ali vai acabar. Mas porém Deus não, Deus é eterno. Então, para a gente se sentir completo, para a gente se sentir preenchido pelo Senhor, a gente tem que colocar Deus como prioridade. Deus como um Senhor. Então a Bíblia vai falar lá no Salmos 43. Aí fala, por que está abatida a minha alma? Por quê? Mas Davi era um homem que era temente ao Senhor. Ele era um homem que tinha mérito com o Senhor. Ele continua buscando ao Senhor, ele continua na obediência da palavra do Senhor. Era inimigo daqui, era inimigo de lá. A Bíblia fala que tinha inimigos, que Deus o protegia pelas frentes, Deus o protegia pelas costas. Agora eu falo, como é que Davi conseguia dormir? Se o filho queria acabar com a sua vida, talvez o problema pode ser na sua casa, talvez o problema seu pode ser na sua família, pode ser no trabalho, que está te atribulando e está deixando a sua alma atribulada, longe de Deus. Mas eu quero dizer nessa tarde, confia no Senhor, busca o Senhor de corpo, alma e espírito. O próprio Senhor Jesus, ele nos orientou na sua palavra. Você que está com a alma atribulada, você que está com a alma sobrecarregada, entra no quarto, mas lembra, o quarto que Jesus está falando não é quarto físico, é quarto espiritual. Entra no seu quarto sim, mas fecha a porta espiritual. Eu vou entrar aqui no meu quarto aqui, mas se tiver uma gritaria lá na rua, lá vai me desconcentrar, então eu não me importo o que está lá na rua, porque eu estou com o quarto espiritual trancado. Então eu não paro por nada, eu estou falando com Deus. Então assim que Deus está falando, Jesus está falando é isso. Quando você entrar no quarto, você tranca a porta espiritual e fala com o Pai, que aí Deus ele vai operar na sua vida e vai tirar toda a ansiedade. E o salmista Davi, ele diz lá no capítulo, no Salmos 43, e no versículo 4, ele diz assim, então, eu irei ao altar de Deus. A minha demasiada alegria, sim, sobre harpa te louvarei. Ó Deus, meu Deus, porque está tu abatido. Ou seja, o Senhor, o próprio salmista Davi diz o quê? Eu vou diante do altar do Senhor. A Bíblia vai falar que lá no tempo da lei, no tempo de Moisés, perto do tabernáculo, havia o lugar do Santo do Santo e o lugar santíssimo. Era onde o sacerdote sacrificava, e no lugar santíssimo era onde de ano em ano, o sumo sacerdote, só ele poderia entrar. Ou seja, Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje, e ele adentrou esse lugar. Só que fora do tabernáculo havia esse lugar que o próprio Davi está falando, que Davi quer entrar além daquele lugar. Havia o átrios, fora do templo. Só que Davi ele pede a Deus o que? Eu vou ao altar de Deus. Ele quer ir além.
Então na sua oração pede a Deus, eu quero ir além do Atos, eu quero ir até o teu altar, no lugar santíssimo. Porque a Bíblia diz que na hora nona, quando o Senhor Jesus ele brandou o seu espírito, hora nona na terceira hora, 3 horas da tarde, a Bíblia fala que ele brandou o teu espírito, ele entrou sobre o santuário do Senhor, ele triunfou sobre potestades, ele triunfou sobre os principados demônios que ficam no segundo céu e entrou dentro do santuário do Deus Altíssimo. Nisso que a palavra do Senhor diz que os véus se rasgam de cima para baixo, ou seja, para você agora ter acesso a ele. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, que o Espírito Santo de Deus, ele leva a oração com gemido inexprimível. Então busca. Assim como o salmista Davi diz, eu irei entrar no altar do Senhor. Ou seja, eu irei entrar com harpa. Ou seja, o que significa isso? Eu vou louvar o Senhor. Você está com a alma atribulada? Louva a Deus. Louva na dificuldade. Não louva só quando tudo vai bem. Não, é quando tudo vai mal. Louva. Aí que vai demonstrar que de fato você se importa. Você de fato ama a Deus. Porque quando você louvar o Senhor, buscar, orar ao Senhor, aquele vazio, aquele sentimento ruim que está dentro de você cairá por terra e você sentirá uma paz. Uma paz, lembra-se disso. Que Deus abençoe a sua vida. Que eu sempre falo nas mensagens que sou limitado, eu sou um pó da terra. Um pecador em busca de perdão, querendo sempre a misericórdia. Precisamos sempre da misericórdia do Senhor. Mas que o Espírito Santo, que a Bíblia diz, que é o que convence, irmão. Que convença o homem. Talvez o que faz a alma da pessoa estar atribulada, abalada, é porque ela endurece o coração. Jesus fala assim, não endureça. Porque quando a palavra bate, ela cai. Por causa de quê? Porque Deus, ele é cavaleiro. O Espírito Santo é cavaleiro. Então quando você abre o coração, a palavra de Deus entra. Aí ele vai fazer o quê? A luz vai entrar sobre você e vai te iluminar. A Bíblia fala que a luz resplandece sobre as trevas, sobre a escuridão. Então deixa Deus ele entrar na sua vida, abre o coração para ele. Talvez você tenha dúvida, mas por que acontece tanta coisa? Busca conhecer ao Senhor. Busca, fala com ele. Entra na presença do Senhor. Conversa com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo, que ele vai aliviar todo o vazio da sua alma, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer aqui pela alma de vocês, louvar ao Senhor pela alma de cada um de vocês. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.